texto que iremos ler está lá em Romanos capítulo 8, no versículo 38 e no versículo 39. E diz o seguinte: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, estamos vivendo momentos de tanto sofrimento, de tanta angústia, de tanto desespero, mediante essa pandemia. Eu nunca iria imaginar passar por isso. Eu, com 28 anos de idade, nunca iria imaginar passar por uma situação dessa. Nunca iria imaginar olhar hoje para a igreja e não ver ninguém nesses bancos. Nunca iria imaginar que nós estaríamos confinados hoje em nossas casas, sem poder estar juntos, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Eu nunca ia imaginar isso. Mas a provação, ela nos mostra algo, mas as dificuldades nos mostram algo. Que possamos entender que passamos por tantas dificuldades, por tantos problemas, porque esquecemos do Senhor. Porque esquecemos de buscar a sua face, porque esquecemos de buscar o seu querer, porque esquecemos de entender que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o médico dos médicos, aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Nós esquecemos de o buscar da forma correta. Nós esquecemos de glorificar o Senhor da forma correta. Nós esquecemos de buscar a Deus da maneira correta. Mas por que fraquejamos? Por que pecamos? Por que sofremos tanto? Porque nos afastamos da presença de Deus. O primeiro exemplo da Bíblia foi o próprio Adão. A partir do momento que ele peca, o que ele faz? Ele se afasta da presença de Deus, ele se esconde de Deus. Quando Deus, no entardecer do dia, foi lá e chamou por Adão, o que aconteceu? Adão se escondeu. Por que nós sofremos? Porque nós nos afastamos da presença de Deus. Porque esquecemos que Ele está conosco. Eu já falei agora na nossa ministração, que quando Jesus subiu ao céu, Ele não nos deixou só. Ele deixou para nós o Consolador. Ele deixou para nós hoje algo incrível, que é a presença de Deus nas nossas vidas. A presença de Deus não está no templo. A presença de Deus não está simplesmente dentro dessas quatro paredes. Como eu já falei, a presença de Deus está em nós. Então que possamos verdadeiramente abrir o nosso coração e o nosso entendimento para buscarmos o Senhor da maneira correta, para que Ele venha fazer as maravilhas na nossa vida e através das nossas vidas. Que nessa manhã possamos lembrar que Ele está conosco, porque eu creio plenamente que Deus está aqui, e que Ele está fazendo através de nós, e que Ele está fazendo em nós o tratar dEle, o trabalhar dEle, mediante aquilo que nós o fazemos através dEle. Porque a ação de Deus para nossas vidas, está lá em Tiago 4,8, é através da lei da reciprocidade. Que Deus, Ele só vai se achegar a nós a partir do momento que nós nos achegarmos a Ele. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Está lá em Tiago 4,8. Então que possamos verdadeiramente buscar a presença do Senhor nessa manhã. Que possamos buscá-lo em espírito e em verdade. E que Ele venha fazer das nossas vidas um canal de bênçãos. Para levarmos a palavra dEle. Para levarmos o amor dEle, a alegria dEle a tantas outras pessoas. Meus irmãos, a palavra que foi colocada aqui está lá no capítulo 8 de Romanos. E para que você possa entender o tema dessa manhã, que Ele está comigo, que Ele está contigo, que Ele está conosco, nós temos que entender o que Paulo fala aos Romanos no capítulo 8. Do versículo 3 ao versículo 8, nós vemos a divergência entre a carne e o Espírito, de quem vive na carne e de quem vive no Espírito. Dos versículos 9 ao versículo 13, nós vemos que através da vida de Cristo em nossas vidas, nós somos vivificados pelo seu Espírito. E que assim o nosso Espírito passa a ter vida e paz. No versículo 14, nós temos a confirmação de que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. No versículo 15, Deus nos apresenta que pelo seu Espírito somos adotados como filhos que clamam,
Abba, Pai. E no 16 temos a confirmação de que o Espírito de Deus testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Meu irmão, desde o início desse capítulo até o final desse capítulo, do versículo 1 ao versículo 39, porque a nossa leitura está lá no versículo 38 e 39. Do início dessa palavra, Paulo nos ensina algo grandioso. Paulo nos ensina algo que devemos fazer para que Jesus Cristo venha estar conosco nas nossas vidas. Ele fala, em grande parte deste capítulo, algo em torno de 15 versículos ou mais, 16 versículos, a divergência entre a carne e o Espírito, a divergência entre vivermos mediante as nossas vontades, através da carne, e quando vivemos mediante a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque o que acontece quando fazemos isso? O que acontece quando somos guiados pela nossa carne? A gente vê vários exemplos na palavra de Deus. A partir do momento que somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, como Davi, grandes coisas aconteceram desde a sua juventude. Tantos outros que foram guiados pelo Senhor através do seu Santo Espírito para levar a palavra de Deus àqueles que precisam. E no Antigo Testamento, Deus levantou Moisés para levar a sua palavra ao seu povo e para retirar o seu povo lá do Egito. Da mesma forma, Deus foi com Josué, porque Deus escolheu a Moisés e a Josué para levar a sua palavra e para guiar o seu povo a um encontro verdadeiro com o Senhor. A partir do momento que somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, que procuramos viver uma vida de intimidade com Ele, o Senhor faz coisas grandiosas nas nossas vidas, meu irmão. E nós deixamos de agir mediante a carne, porque nós vemos que através da carne nós só pecamos. O próprio exemplo é Moisés. Quando Deus fala a Moisés que ele tinha que falar a rocha, o que foi que aconteceu? Ele irado. Naquele momento ele estava não com a ação do Espírito de Deus na sua vida, mas ele estava zangado, ele estava com raiva daquilo do que estava acontecendo e aquilo que o povo estava falando com ele, e ele se irou e pecou, porque ele agiu mediante a carne, ele bateu na rocha. Da mesma forma nós vemos Davi, um servo de Deus, um homem segundo o coração de Deus, ainda agiu pela sua carne, pelas suas vontades. O que foi que ele fez? Tantos pecados que Davi fez, meu irmão. Ele literalmente mandou assassinar um homem. Ele desejou a mulher alheia. Então nós vemos, meu irmão, que através da carne, quando somos guiados pela carne, nós tendemos a pecar. Nós tendemos a nos afastar da presença de Deus, porque o primeiro Adão, aquele que iniciou a história, ele veio em carne. Mas o segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele veio em espírito. E nós vivemos hoje em função de quem? De termos uma vida de louvor e adoração a Jesus Cristo, a vivermos como Jesus viveu aqui na terra, a buscarmos a sua vontade e o seu querer como ele fez aqui na terra. Então que nós possamos, meu irmão, entender que o exemplo que temos é Jesus Cristo, que o evangelho que temos que apresentar àqueles que não conhecem é Jesus Cristo, e que possamos cada vez mais entender que Deus nos amou primeiro, que possamos o buscar de maneira correta, que possamos engrandecer o seu santo nome e possamos entregar as nossas vidas da maneira correta. Meu irmão, que possamos entender que é Jesus Cristo que nos transforma, que nos liberta do pecado. E nós vemos isso no primeiro e no segundo versículo. Como nos libertamos da carne? Através de Cristo. Somos libertos através de Cristo Jesus nas nossas vidas. A partir do momento que aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador e procuramos viver cada vez mais uma vida de comunhão com Ele, fazendo aquilo que Ele fez, porque o que foi que Jesus fez? Ele amou. Ele nos amou primeiro. Então que possamos entender isso, que possamos entender que precisamos aceitar a Cristo como nosso Senhor e Salvador de nossas vidas. Mas eu não estou falando aqui de religiosidade, de você mudar de religião, não, mas eu falo aqui de você aceitar a grandiosidade de Deus nas nossas vidas, que é Jesus Cristo, porque Ele veio aqui para nos dar vida e vida em abundância. Que vida é essa, Edson? É uma vida liberta do pecado, é uma vida liberta da prostituição, das drogas, de tudo aquilo que difama a nossa carne, tudo aquilo que destrói a nossa família, tudo aquilo que destrói os laços da nossa vida.
Que possamos entender que Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Que possamos entender que Deus veio, através de Jesus Cristo, aqui na terra, nos livrar da morte do pecado. Porque qual é o salário do pecado? É a morte. Que possamos entender que Jesus Cristo veio aqui para nos dar vida e vida em abundância. O que ele diz? Jesus fala o quê? Lá em Mateus 11, 28 e 30, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus amados irmãos, Ele está conosco. Mas para que Ele venha estar conosco, nós precisamos aceitá-lo em nossas vidas. Eu não falo isso da boca para fora, meu irmão. Eu falo isso para que você possa entender de verdade aquilo que o Senhor tem para a sua vida e para a minha vida. Porque em tantos momentos nós vivemos de maneira errada. Nós pensamos que é a religiosidade, nós pensamos que é vir a um templo, sentar nesses bancos ou ir a qualquer outra igreja, outra denominação. Mas não, Jesus Cristo nos chamou para vivermos o seu amor. Porque quais são... Lá Deus deu a Moisés vários mandamentos, mas eles se resumem em 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo entendimento, com todas as tuas forças, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se não tivermos amor pelo próximo, se não tivermos amor pelo Senhor da maneira correta, Jesus Cristo não vai estar nas nossas vidas. Então o que Jesus veio fazer aqui na terra, meu irmão, foi te libertar das prisões que o pecado nos coloca. O que Jesus veio fazer aqui foi nos dar vida, nos dar alegria, nos dar conforto em meio às tribulações, em meio aos problemas, em meio às dificuldades. Porque Ele não diz que nós iremos ter uma vida perfeita. E a partir do momento que nós aceitamos Ele em nossas vidas, como Senhor e Salvador de nossas vidas, Ele não diz que a gente não vai passar por tribulações. Em nenhum momento Ele fala isso. Mas o que Ele fala? Ele diz que nós teremos aflições, mas tende bom ânimo. Ele venceu, nós também venceremos. Isso é a palavra de Deus falando da sua vida, meu irmão. Não se deixe se oprimir pelas dificuldades que estamos vivendo hoje. Por essa pandemia está influenciando na nossa sociedade, na nossa vida. Mas uma das coisas que eu tenho visto, claro que não tem um lado positivo por isso, mas que nós possamos aproveitar este momento para nos voltarmos à nossa família. Que Deus possa estar falando no teu coração, meu irmão, para que você possa voltar a amar a sua família da maneira correta. Que você possa aproveitar este momento para brincar com seus filhos, para amar os seus filhos. E como a palavra de Deus nos diz, ensinar o teu filho no caminho em que ele deve andar. Que você possa aproveitar este momento de dificuldade que estamos passando, de isolamento em nossas casas, nessa quarentena, para buscar o Senhor em primeiro lugar. Porque em tantos momentos na nossa vida nós dizemos o quê? Nós dizemos que não temos tempo, que o nosso trabalho ocupa muito tempo, que os nossos compromissos tomam muito tempo de nossas vidas. Em tantos momentos eu falei que o meu trabalho ocupava muito tempo e que as minhas responsabilidades na igreja ocupavam muito tempo. E agora nós estamos tendo muito tempo, meu irmão, para poder buscar ao Senhor da maneira correta. O meu desejo nessa manhã é que o Espírito Santo de Deus possa estar falando ao teu coração, como Ele está falando ao meu coração, para que nós venhamos o buscar da maneira correta, que nós o venhamos buscar através da sua palavra, porque só podemos conhecer ao Senhor se o lermos, e Ele deixou a sua palavra para que possamos entender a forma como Ele age, para que possamos entender como Ele age, para que possamos entender como Ele fala aos nossos corações. Eu dei o exemplo de Moisés e de Josué. Deus fala a Moisés o seguinte: naquela época eles eram guiados pelos profetas, literalmente eles eram guiados por Deus, mas Deus já previa que o povo iria renunciar a Deus. E o que ele fala a Moisés? Ele fala em Deuteronômio, ele diz o que? Moisés, o meu povo, ele não vai me querer, ele vai me querer como as outras nações, uma pessoa para guiá-los. Mas já que eles vão fazer isso, já vou te deixar as orientações necessárias para que você passe para eles a forma correta de fazer. O que Deus fala? Que eles tenham uma cópia da palavra, que estavam com os sacerdotes ao lado da sua cama, na cabeceira da sua cama, e que todos os dias
eles leiam a palavra de Deus, para que não venham se desviar dos caminhos do Senhor, para que não venham se engrandecer de si mesmo, e para que venham temer a presença do Senhor. E da mesma forma, Josué, aquele que veio a dar sequência ao ministério de Moisés, o que Deus fala a Josué? Porque Josué estava temeroso a assumir um cargo tão importante, tão forte, tão pesado, que era de guiar o povo de Deus. Mas o que Deus fala a Josué? Eu te escolhi, eu estou contigo, não tema, se eu te escolhi, eu vou te fortalecer. Mas o que tu precisa fazer? Que tu leia a palavra do Senhor todos os dias da tua vida, e nela medita de dia e de noite. Então, meu irmão, a forma de conhecermos o Senhor Jesus Cristo, da plenitude que Ele tem para as nossas vidas, é o buscando na sua palavra. É o buscando através da oração. O principal exemplo que Jesus nos deixa aqui na terra é o quê? Que mesmo Ele sendo Deus, Ele ainda era homem. E Ele entendia que mesmo Ele fazendo tantos milagres no decorrer do dia, Ele precisava se fortalecer. Ele precisava fortalecer o seu espírito, para que Ele não fosse guiado pela sua vontade, mas que Ele fosse guiado pelo Espírito Santo de Deus, que habita na vida dEle. O Senhor Jesus, todos os dias, se retirava e tinha o seu momento de adoração ao Senhor, e tinha o seu momento de oração e de intercessão. Mesmo Ele sendo Deus aqui na terra, o que Ele fez? Ele buscou a presença do Senhor. Ele buscou uma comunhão viva com o Espírito Santo de Deus. O principal exemplo é que antes de Jesus assumir o seu compromisso ministerial, Ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está lá dizendo na sua palavra que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto e Ele passou 40 dias sem comer e sem beber. Para quê? Para que Ele fosse tentado. O inimigo aproveitou aquela oportunidade para tentar o Senhor Jesus Cristo. Mas em nenhum momento Ele pecou e se afastou da presença de Deus. Em nenhum momento Ele esqueceu o Senhor Jesus. Ele esqueceu aquilo que Ele tinha que fazer. Que no final desses 40 dias, o que a palavra de Deus nos diz? Que Ele teve fome, mas Ele voltou cheio do Espírito Santo de Deus. Ele voltou cheio da presença de Deus na sua vida. No capítulo 8 de Romanos, o que Paulo nos ensina de forma primordial é que para que nós venhamos ter essa vida de intimidade e comunhão com o Senhor Jesus Cristo diariamente, nós precisamos sim ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Porque nós somos espírito, alma e corpo. E o Espírito Santo, como fala o versículo 16, o próprio Espírito testemunha, o Espírito Santo de Deus testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Que possamos entender, meu irmão, que precisamos viver através do Espírito, porque já passou o momento de vivermos mediante as nossas vontades, mediante a carne. Precisamos buscar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, não por um mero religiosismo, mas sim para entendermos que Ele nos amou primeiro, para entender que Jesus Cristo nos escolheu antes mesmo de nascermos no ventre da nossa mãe. Jesus Cristo nos escolheu para que hoje nós vivêssemos essa vida de intimidade e comunhão com Ele. Qual é a vontade do Senhor, meu irmão? Está lá em 1 Timóteo 2,4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E como conseguimos essa salvação? Através de Cristo. Como conheceremos essa verdade? Através de Cristo. Porque Deus nos amou primeiro, meu irmão. Está lá em 1 João 4,19. E para que amor maior, que fala também lá no versículo, a partir do versículo 32 de Romanos. Eu estou finalizando. Romanos no capítulo 8. A partir do versículo... Eu vou ler a partir do versículo 31. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós. Como nos não dará também com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica.
Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E aí vem a nossa leitura. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo 32, ele diz: aquele que nem mesmo poupou ao seu Filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará coisas também? Como não nos dará também com ele todas as coisas? Aqui está a comprovação, meu irmão, do que devemos fazer. Precisamos viver em espírito e precisamos entender que Jesus Cristo veio ao mundo para nos dar vida e vida em abundância. Como ele fala lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, eu já li aqui, mas eu repito mais uma vez, o que Jesus fala? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós estamos aqui, meu irmão, porque Deus nos amou primeiro. E que amor maior é esse que fala no versículo 32 e que eu complemento e finalizo, que está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna que Deus fala neste versículo, meu irmão, é uma vida de amor, é uma vida de alegria aqui na terra. É uma vida onde o céu não é aquele que está distante, mas o céu é aquilo que estamos vivendo aqui na terra. Que céu é esse, Edson? É a alegria de viver em comunhão com as nossas famílias. É a alegria de ter uma amizade com tantas pessoas e que a todo instante estamos em alegria. E que mesmo em meio às dificuldades nós entendemos que o Senhor Jesus Cristo está conosco e que Ele irá nos suprir das nossas dificuldades e dos nossos problemas. E que Ele irá nos fortalecer para passarmos pelas tribulações. Que o Senhor Jesus Cristo está conosco através do seu Santo Espírito, para que venhamos viver a plenitude de Deus aqui na terra. Em resumo, o capítulo 8 de Romanos nos ensina que devemos viver através do Espírito. Porque, eu já falei aqui, porque Deus, Ele é Espírito e Ele espera que vivamos em Espírito para que Ele venha comungar conosco, como está lá no versículo 16 de Romanos 8. E mais ainda está lá em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 16, que o que é que Deus fala? Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Que também está em Romanos, no capítulo 1, no versículo 7, Deus nos chamou para ser santos. O que é que Ele fala? A todos os que estão em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. Que santidade é essa que o Senhor nos pede a vivermos, meu irmão? Uma santidade onde somos guiados pelo seu Santo Espírito. É a santidade onde somos guiados não pelas nossas vontades, não pelo nosso entendimento, não pela nossa força ou pela nossa capacidade, mas somos guiados pelo Senhor Jesus Cristo. Então que você possa entender nessa manhã, meu querido, que Jesus está conosco, que Deus está conosco, que Ele habita em nós através do seu Santo Espírito, e que possamos buscar cada vez mais a comunhão de Deus, que possamos buscar cada vez mais uma intimidade maior com o Senhor, através da leitura da sua palavra, através da oração, da intercessão, através do jejum, que possamos buscar cada vez mais a presença do Senhor, meu irmão.